Saudações, apenas uma curiosidade. Vocês já ouviram falar no colapso da função de onda? Hoje nós ouvimos bastante algumas pessoas dizerem que se nós não olharmos para a Lua, ela não estará lá. Percebem? Porque na verdade a física percebeu que a matéria se comporta diferente quando ela é observada. O movimento da dupla fenda no início do século XX mostrou algo bastante interessante em relação a isso, que é quando as partículas eram lançadas em um anteparo, passando por dois orifíciozinhos, e quando elas não eram observadas, elas interagiam consigo mesmo, a única partícula interagia consigo mesmo, criando uma função de onda que chegava até o anteparo mais na frente, e quando ela era observada, então ela agia exatamente da forma que era para ela agir, mostrando que quando a natureza do universo não é observada, então ela se comporta da forma com que ela se comporta de maneira natural, mas se ela for observada, ela segue os critérios e requisitos do qual ela foi determinada a seguir, levando então a considerar, será que a natureza ela realmente existe? Será que a cadeira que eu vejo na minha frente, ela estará lá se eu não estiver olhando? É bastante interessante um negócio assim, né? Na verdade, a interpretação de Copenhague no início do século XX chega a dizer que a realidade ela existe em duas possibilidades. A partícula existe em duas possibilidades. E quando nós conseguimos observar, nós estamos colapsando uma função de onda, fazendo com que ela siga aquele padrão pré-determinado por cada um de nós. Então, uma coisa que nós percebemos e que escapa da mente racional humana e entra no ilusório, no mundo lúdico do ser, é imaginar que se nós não olharmos para a Lua, ela não estaria lá, comparando ela com as partículas que eram analisadas em experimentos. Mas uma coisa interessante que a gente não analisa é que a natureza quântica ela é diferente da natureza somatizada, né? Partículas que se somatizaram, que já foram colapsadas pelo próprio universo. Não é necessário o ser humano colapsar uma partícula através de sua visualização, tendo em vista também que a observação de algo não é única e exclusivamente visual. Você observa por experimento. Até mesmo os olhos de quem observa através da observação visual também são apenas uma ferramenta da própria mente. Mas a mente poderia estar observando através do tato, através do olfato. Então, observar algo, né? Muitas vezes nós limitamos, engessamos o conceito, imaginando aquilo sendo observado apenas de forma visual, e não é. Então, a observação ela existe em esferas, ela pode ser representada por esferas que vão muito além das esferas sinestésicas, físicas, através dos sentidos que o ser humano tem para observar. De maneira que, independente do ser humano existir para observar a Lua, ela sempre estaria lá, mesmo que o ser humano não existisse, ou não existisse animal nenhum no planeta para observá-la, simplesmente pelo fato de que a observação se estende além dos sentidos observáveis pelo ser humano por qualquer animal que existe. Porque, na verdade, uma interação de campo é uma forma de observar. Por isso eu digo que o universo se auto-observa. O campo eletromagnético do próprio sistema solar já é um campo de frequências, né, de duplos sinais, aonde você envia e recebe. Existe um compartilhamento de frequências de campo em todo o universo, de maneira que a Lua sempre estará lá, porque ela é um mecanismo do próprio universo, ela é um produto do próprio universo, ela é um produto do sistema solar, por isso ela estará sendo observada pelo próprio universo através da interação de campo, entende? Ela sofre interferência eletromagnética, ela sofre interferência gravitacional do próprio universo, com a relação de interferência gravitacional de campos de gravidade do Sol e de outros planetas. Por isso, o universo se auto-observa. A Terra sabe que a Lua está lá. O Sol sabe que a Lua está lá.
Então existe essa troca de campo, entende? A Lua sabe que a Terra está aqui. Eletromagneticamente, ou mesmo através de ondas que vão muito além do magnetismo, né? Tudo isso acontece e ocorre no próprio universo. Então eu não preciso olhar para a Lua ou olhar para a cadeira se ela está ali, porque o campo da própria cadeira, o campo atômico agregado ali nas moléculas da cadeira se auto-observa e é percebido por todo o meio à sua volta, a sala onde ela está, o piso aonde ela está colocada e tudo. Não é necessário o ser humano observar para que as coisas estejam lá, entende? Se eu não olhar a parede que está atrás de mim, a imagem que está atrás de mim, ela não vai sumir em função disso, porque ela existe dentro do campo informacional da própria realidade. Agora, as partículas suplementares, muitas vezes, elas sofrem a ação do observador, porque, na verdade, o experimento que a gente utiliza para observar, ele já está incidindo um certo tipo de frequência de carga de eletricidade, seja lá de luz ou seja lá do que for, que atua no comportamento da partícula ao ser observada, e por isso ela muda o seu comportamento ou até agrega uma carga informacional que lhe dá densidade para que ela consiga cumprir o papel no qual ela foi determinada. Se ela não está sendo observada, se nada incide essa carga informacional de densidade ao observar, talvez ela volte à sua natureza, então ela cumpra o seu papel, que seria um papel de partícula e de onda ao mesmo tempo. Então, o resultado do experimento que nós observamos sem a análise, né, do observador em si propriamente dito. Então é isso, você vai olhar para a Lua e ela vai estar lá, e você não vai olhar para a Lua e ela vai estar lá do mesmo jeito, justamente porque o universo se auto-observa. E você se reconhece como alguém que o universo também está observando, o todo te observa, você não é pequeno o suficiente para que não seja observado pelo universo, né? Interessante que aí as culturas religiosas mostram, né, o todo, a consciência cósmica, ou Deus, como aquele que conhece todas as coisas, porque na verdade tudo está dentro desse campo informacional, essa interação de campo e essa consciência, né, como Hermes já dizia, o universo é mental, né? O todo é mente, o universo é mental, tudo isso é uma mente. Então, gratidão para quem esteve até aqui, fiquem na luz desse grande amor.